Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bem, e você? Tudo bem. Nossa, cadê todo mundo? Pronto. Então, pessoal, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, mas eu já publiquei o primeiro trabalho da disciplina, tá? Então, quem ainda não viu, deem uma olhada. Eu coloquei. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá aqui na aula do dia 8/3, tá? Então, tá aqui trabalho 1. Peço que vocês deem uma olhadinha e qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, tá? Então, a gente vai ter algumas questões de múltipla escolha e uma questão sobre as curvas horizontais circulares, que a gente comentou aula passada e que a gente vai tratar hoje também. Eu trouxe 2 exercícios para a gente fazer juntos e avaliar juntos, caso alguém tenha alguma dúvida. E aí, com a aula de hoje, vocês vão ter um pouquinho mais de embasamento para fazer o exercício também, tá? Outra coisa, também não sei se vocês viram, mas hoje eu publiquei 4 vagas para pesquisa de campo, tá? Então, caso alguém tenha interesse, vão ser 6 dias só, então vão ser duas semanas, aí terça, quarta e quinta, que a gente vai fazer as contagens em algumas interseções de Curitiba, a pedido de uma instituição de ensino, tá? Então, a gente vai fazer o estudo de impacto de vizinhança e tudo mais, dessa instituição, e a gente precisa de pesquisadores, tá? Então, vão ser 6 dias de trabalho, 6 interseções, sendo aí 8 horas no total. Não são 8 horas corridas, tá? São 8 horas divididas entre os horários de pico, e a bolsa vai ser de R$ 400 por essas 2 semanas, né? No caso, esses 6 dias, não são nem 2 semanas. Caso alguém tenha interesse, eu peço que venha falar comigo, ou já me manda o currículo no e-mail que eu deixei lá no aviso. E seria bem interessante, né? Para quem quer ter um pouquinho de experiência na área, por mais que seja algo breve, é uma experiência, né? Então, quem tiver interesse, venha falar comigo depois. Acho que a chuva realmente espantou o pessoal, né? E olha que nem começou a chover ainda tão forte. Mas, seguimos, tá? Então, o que eu preparei para a aula de hoje, pessoal? Eu preparei 2 exercícios. Um é bem similar ao exercício que a gente fez na aula passada, mas agora com um pouquinho mais de detalhamento. E um outro exercício que vai pedir um pouquinho mais de dados, tá? Então, creio eu que resolvendo esses 2 exercícios, a gente mata a aula de hoje, mata a parte de curvas horizontais circulares, e na próxima aula a gente fala sobre curvas horizontais de transição e curvas verticais, tá? A gente vai falar mais da parte teórica do que da parte de resolução de exercícios desses outros 2 tipos de curva, porque a gente não tem tanto tempo assim na nossa grade para falar com mais detalhamento sobre essas 2 curvas. De qualquer modo, eu vou deixar exercícios para vocês fazerem e vou deixar material para consulta, tá? Não vou cobrar exercício de curva horizontal de transição e curva vertical na prova, mas caso alguém tenha interesse, eu vou deixar disponível para vocês, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício é praticamente o mesmo exercício da aula passada, mas aqui com estaqueamento de 50 em 50 e outras métricas, né? De alinhamento, de desenvolvimento e de tangente. Partindo de uma sequência de alinhamentos concordados por correspondentes curvas circulares, cujos elementos são apresentados a seguir, determinar o estaqueamento
da diretriz em questão, considerando agora, nesse caso, então, o estaqueamento de 50 em 50 metros. Aqui temos todos os dados do exercício, e eu trouxe também um esboço, para que vocês consigam entender com um pouco mais de detalhamento como que se dá esse tipo de exercício. E também é um esboço que vocês vão ter que fazer para o trabalho 1, já adianto. Quem ainda não olhou, é mais ou menos isso que vocês vão encontrar, tá? Então, o que a gente tem aqui? Os alinhamentos. Então, lembrando que os alinhamentos são as distâncias entre os PIs, entre os pontos de interseção, e também entre o ponto inicial e o primeiro PI, e o último PI e o ponto final. Então, vai ser sempre uma distância em linha reta, até o momento que a gente muda a direção dessa linha reta. Então, aqui a gente tem o primeiro alinhamento, mudando a direção, temos o segundo alinhamento, e assim por diante. Temos as tangentes, né, aqui representadas por T1, T2 e T3, que são as distâncias entre PC e PI, ou entre PI e PT, é a mesma distância, é igual, por isso que aqui está representado como T1, porque as tangentes são iguais. Da mesma forma, ocorre na curva 2 e na curva 3, nós temos, então, 3 valores diferentes de tangentes para as 3 curvas. E também temos os pontos notáveis, né, que eu já coloquei aqui para vocês. Então, PC1, PT1, PC2, PT2, PC3, PT3. E temos o desenvolvimento da curva, das 3 curvas, D1, D2 e D3, que vai ser o comprimento em arco dessa curva. Ótimo, então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente encontrar o primeiro estaqueamento, que é o PC1, onde inicia a nossa curva. O que a gente já tem de dado? Temos, então, o ponto de estaqueamento inicial, que é o 0 pp, e temos também o primeiro alinhamento, A1, e a tangente T1. O que isso significa? Significa que, com esses dados que nós já temos, basta a gente descobrir qual é o valor dessa distância, da distância entre o ponto inicial, a minha estaca 0, e o PC1. A gente descobrindo essa distância, a gente automaticamente já tem o primeiro estaqueamento, basta dividir por 50, certo? Para a gente achar essa distância aqui, como nós já temos o alinhamento 1 e a tangente 1, basta a gente diminuir o alinhamento da tangente, ou seja, PC1 vai ser igual a A1, que é o alinhamento 1, menos o T1. Todo mundo concorda com isso aqui? Oi? Falem comigo. Alguém? Obrigada, Vitor. Então tá, a gente então, diminuindo o alinhamento 1 da primeira tangente, nós temos o PC1, ou seja, 1.350, que é o valor do primeiro alinhamento, menos 111,76, que é o valor da tangente, a gente acha então 1.238,24 metros, o que significa que o ponto de curva número 1 está a 1.238,24 metros de distância da primeira estaca, da estaca 0. Para a gente transformar isso aqui em estacas, como eu estou pedindo no exercício estaqueamento de 50 em 50, basta dividir o valor que a gente encontrou por 50. A gente vai achar 24, alguma coisa. Então, esse 24 vai ser o número das estacas inteiras. E esse alguma coisa que vem depois da vírgula, né? Então, se a gente considerar o valor cheio de 1.238,24 e diminuir pelo número inteiros de estacas, 24 vezes 50, a gente acha, então, o valor remanescente, que seria o 38,24.
Então, a primeira estaca, a estaca do meu primeiro ponto notável, que é o ponto de curva número 1, o ponto onde inicia a minha curva número 1, ele se encontra na estaca 24 mais 38,24 metros. A gente já tem o PC1, agora então a gente vai encontrar o PT1, que é o último ponto da curva, onde finaliza a nossa curva número 1. Então, a gente tem que levar em consideração. O estaqueamento que a gente já encontrou, que é o PC1, e a gente já tem, de dado do exercício, o desenvolvimento da primeira curva. Então, o ponto de tangência número 1 vai ser o primeiro ponto lá da curva, né, o ponto onde inicia a curva, mais o próprio desenvolvimento da curva. Ou seja, PT1 vai ser igual a PC1 mais D1. 1.238,24, que é o valor que a gente já encontrou anteriormente, mais 302,21, que é dado do exercício. Ou seja, o nosso ponto de tangência número 1 vai ser igual a 1.540,45. Transformando esse valor em estacas, nós podemos encontrar, então, que o ponto de tangência número 1 está contido na estaca número 30 mais 40,45 metros. Fechamos a primeira curva. Agora vamos para a segunda curva. O estaqueamento do primeiro ponto da curva número 2 vai ser, então, o PT1, que é o ponto que a gente já encontrou, mais o alinhamento número 2, menos esses dois valores, né? Então, menos a tangente número 1, menos a tangente número 2. Então, isso significa que a gente vai encontrar a distância entre PT1 e PC2. Fazendo os cálculos, então, nós chegamos em 2.066,24. Transformando esse valor em estacas, a gente divide por 50, achamos o número de estacas inteiras. E o restante, 16,24. Então, o nosso PC2 vai estar na estaca número 41 mais 16,24. De forma análoga ao PT1, a gente encontra o PT2, ou seja, o ponto de tangência número 2 vai ser igual a PC2 mais o próprio desenvolvimento da curva número 2. PT2 vai ser o 2.066,24, que a gente já encontrou, mais o 185,64, que é dado do exercício. Então, a gente vai achar 2.251,88 metros, que vai dar aí uma estaca, então, de número 45, mais 1,88 metros. Até agora, pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? São relações métricas, né? Então, é uma geometria simples aqui. Da última curva, então, nós temos o PC3, que também é de uma forma análoga ao PT1, nesse caso, a gente vai ter, então, que o PC3 vai ser o valor do ponto de tangência número 2, mais o alinhamento 3, menos as duas tangentes, menos T2, menos T3. E aí a gente acha, então, o valor de 2.683,08, que vai dar, então, a estaca de número 53, mais 33,08 metros. O PT3, da mesma forma que a gente encontrou o PT1 e o PT2, vai ser o valor de PC3 mais o desenvolvimento da curva 3, e aí a gente chega, então, no valor de 55 estacas mais 31,51 metros. E, por fim, o ponto final da nossa diretriz, a gente vai, então,
perceber que esse valor aqui, o PF, ponto final, vai ser o valor que a gente encontrou lá no PT3, mais esse alinhamento A4, menos a tangente número 3, ok? A gente chega, então, num valor de 63 estacas inteiras, mais 44,16 metros. Para a gente anotar isso na diretriz, no projeto, a gente, então, coloca os valores de estaqueamento dos pontos notáveis, que foram aqueles valores que a gente já encontrou. Então, aqui a gente tem o PC1, a estaca número 24 mais 38,24, chegando lá na última estaca, que é a de número 63, mais 44,16. Então, é aqui que o meu projeto desse exercício finaliza. Inicia na estaca 0 e finaliza na estaca PF, que é o ponto final, ok? Nesse próximo exercício que eu propus, a gente vai perceber que o início não vai ser na estaca 0, porque eu quero determinar alguma curva que não seja a primeira curva, por exemplo, né? Então, nesse exercício aqui, a figura vai mostrar a planta de um traçado com duas curvas circulares. Temos aqui a curva número 1 e a curva número 2. O exercício pede, então, para a gente calcular as estacas dos pontos notáveis das curvas, né? PC e PT, e a estaca inicial do traçado. Sabendo que a estaca do ponto F, ou seja, a estaca final, é igual a 540 estacas inteiras mais 15 metros. Então, aqui nós temos os alinhamentos que aqui foram dados como D minúsculo. Então, esse D vai ser o mesmo A maiúsculo do exercício anterior, que vai ser a distância entre os PIs, né? Nós temos aqui o ângulo central e temos o raio da curva. Então, com esses dados, como que a gente consegue achar os pontos notáveis PC e PT? Ok. A gente vai começar do fim para o começo, porque a gente tem o valor da estaca final, né? Então, aqui, ó, a estaca do ponto F é essa estaca que foi dada, que é 540 mais 15. Como no exercício não falou nada, a gente vai supor, né? Vai pressupor que o valor de estaqueamento foi dado de 20 em 20 metros, tá? Então, para a gente transformar esse 540 mais 15, né, esse valor de estaqueamento em metros, basta multiplicar o 540 por 20, porque aqui o estaqueamento se deu de 20 em 20, e somar os 15 metros restantes. Então, aqui a gente vai encontrar que o ponto final, ele possui uma distância de A até F, né, digamos assim, de 10.815 metros. Ótimo. Com esse valor, então, a gente consegue achar o valor de PT2. A partir das equações que a gente já viu, né? Então, esse ponto final aqui, ele vai ser, então, dado pelo valor do PT2 mais o alinhamento menos a tangente 2. Mas a gente não tem o valor dessa tangente, certo? Só que o valor dessa tangente é dado pelaquela equação que a gente já viu na aula passada. O valor da tangente vai ser igual ao raio vezes a tangente do ângulo central divididos por 2. Ou seja, essa tangente vai ser igual a 1.500, que é o valor do raio, vezes a tangente de 35 sobre 2. A gente vai chegar, então, no valor da tangente número 2, igual a 472,95 metros. Nós temos PF, temos o valor do alinhamento e temos T2. Aplicando a equação, nós chegamos, então, ao valor de PT2 igual a 9.487,95 metros. Estaqueamento de 20 em 20, a gente chega, então, a esse número de estaca. O PT2 está contido na estaca 474 mais 7,95 metros.
Temos o ponto final, temos PT2, agora nós vamos para o PC2. Como que a gente acha o PC2? Da mesma forma que a gente encontrou no exercício passado, só que de forma contrária, né? A gente está indo de trás para frente. Então, o PC2 vai ser o valor que a gente encontrou em PT2 mais o desenvolvimento da curva. Nesse caso, a gente não tem o desenvolvimento, a gente tem o raio. Então, o desenvolvimento também já é uma equação dada, que vai ser igual a π vezes o raio, vezes o ângulo central, tudo isso divididos por 180 graus. Temos o raio, temos o ângulo central, então a gente chega aí num valor de desenvolvimento igual a 916,298 metros. Esse é o tamanho da minha curva. Como a gente já tinha visto, PC2, né? Então, o PT2 vai ser igual ao PC2 mais o desenvolvimento. A gente, simplesmente isolando o PC2, a gente vai achar, então, aí 8.571,652 metros. Destacamento de 20 em 20. Chegamos, então, a 428 estacas mais 11,652. Da curva 2, a gente já encontrou os pontos notáveis, o PT2 e o PC2. Agora, a gente vai para a curva de número 1. Ok. O que a gente tem, então? PC2, que a gente já tem, vai ser igual ao valor de PT1 mais o alinhamento 2 menos as tangentes, tangente 1 e tangente 2. Nós temos todos os dados, exceto a tangente 1. De forma análoga ao que a gente fez para encontrar a tangente 2, então a tangente 1 vai ser igual ao raio da curva número 1 vezes a tangente do ângulo central 1 divididos por 2. Chegando aí, então, a uma tangente de 400,367 metros. Aplicando a equaçãozinha que a gente achou, chegamos à conclusão de que o ponto final da curva número 1 vai se encontrar, então, na estaca 362 mais 4,969 metros. O ponto de curva número 1, o ponto inicial da curva 1, a gente vai usar aquela equaçãozinha de PT1, que PT1 vai ser igual a PC1 mais o desenvolvimento. Não temos o desenvolvimento, a gente encontra ele da mesma forma que nós encontramos o desenvolvimento da curva número 2. Ou seja, o desenvolvimento vai ser igual a πr vezes o ângulo central, divididos por 180. E aí chegamos a um desenvolvimento de 767,945. Aplicando a equaçãozinha que a gente achou, PC1 vai estar contido, então, na estaca 323 mais 17,024 metros. E, por fim, o que o exercício pede é para a gente encontrar o valor do ponto A, né? Que, nesse caso, vai ser a estaca inicial do nosso exercício, mas não é a estaca inicial do nosso projeto. Ou seja, aqui a gente não está considerando o A igual a 0, ok? Então, a estaca 0pp, a estaca inicial do nosso desenho aqui, do nosso exercício, vai ser igual a A, que não vai ser igual a 0. Então, A vai ser igual a PC1 menos o alinhamento número 1 mais a tangente. A gente vai chegar, então, a um valor aqui de 6.477,024 do PC1 menos o desenvolvimento mais 400,367, que é o valor da tangente 1 que a gente achou. Ou seja, o nosso ponto A, que é o ponto inicial do nosso exercício, vai estar contido na estaca número 293
mais 17,391 metros, ok? Então, basicamente, são esses os dois tipos de exercício que a gente vai encontrar, né? Na maioria dos casos, a gente não vai ter direto o desenvolvimento, não vai ter as tangentes, então, são dados do exercício que a gente vai ter que encontrar, né? Então, dica, no trabalho de vocês vão ter um exercício similar a esse exercício número 1, e na prova, um exercício similar a esse exercício número 2, tá? Então, sem surpresas, eu não gosto de trabalhar com surpresas com vocês. Então, foquem nesses dois exercícios, o 1 para o trabalho e o 2 para a prova, que eu garanto o sucesso de vocês, tá? Pessoal, restou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Só os dois exercícios, né, professor? Oi, desculpa? Só focar nos dois exercícios que é sucesso, então, né? Foca nos dois exercícios que é sucesso, né? A parte número 1 da prova. Que aí a gente ainda tem mais conteúdos aí para abordar para a primeira prova, tá? Então, é o que eu falei, tem gente que não... que custa entender essa parte de curvas horizontais. Mas se vocês focarem nesses tipos de exercícios e vocês perceberem e denotarem o entendimento desses pontos iniciais e final de curva, compreenderem o porquê que a gente sempre tem que levantar o estaqueamento desses pontos, para mim já é meio caminho andado. Até porque, como eu já tinha comentado na aula anterior, eu não quero que ninguém fique expert em fazer curva horizontal na mão, até porque a gente tem software para fazer isso, né? É a mesma coisa que eu pedi para vocês desenharem a planta de uma casa na mão. É legal? Claro que é legal. A gente tem que ter essa noção de como fazer na mão se a gente não tiver um software. Mas temos o software, né? Então, aí já facilita muito a nossa vida. Então, basta que vocês entendam o que significa cada ponto e o que eu tenho que inserir no software para que ele me dê o resultado correto, né? Que daí não adianta de nada eu saber utilizar o software, mas não saber o que significa cada variável lá dentro. Como tudo na vida, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aí, gente, na próxima aula, a gente vai tratar bem superficialmente, bem basicamente, sobre os outros dois tipos de curva, a curva horizontal de transição e a curva vertical, tá? A gente não vai ter tempo de tratar muito sobre esses dois tipos de curva, porque é um pouco mais trabalhoso, digamos assim. A gente vai trabalhar bastante com super elevação, super largura, e o nosso foco é a pavimentação, né? Então, vocês tendo entendimento e sabendo onde procurar, para mim já é o suficiente, tá? Então é isso, gente. Na aula de hoje eu só queria apresentar isso para vocês, não vou entupir vocês de conteúdo agora, porque eu quero que vocês absorvam isso e, na medida do possível, pessoal, conselho, né? Eu sei que se conselho fosse bom, a gente vendia, mas enfim, aproveitem esse tempo e essa aula de hoje para já fazer o trabalho. Vocês vão perceber que o trabalho está bem simples, bem tranquilo, e eu deixei lá para frente a data para aliviar para vocês. Mas, obviamente, né, quanto antes vocês fazem, antes vocês se livram, aproveita que o conhecimento está fresco aí na cabeça e já mata isso, para depois não virar tudo uma bola de neve, porque não é a única disciplina que vocês têm, né? E a maioria de vocês está com TCC também, então vamos tentar aliviar a vida de todo mundo, beleza? Professora, para quando que é a entrega do trabalho? Eu não vi ainda. Tá para o dia 20... A nossa avaliação é dia 26, tá para o dia 25. Para o domingo. Tranquilo, então, professora. Beleza. Oi? Beleza? Beleza, professora. Então, tá bom. Então, é isso, gente. Caso alguém tenha alguma dúvida, falem comigo. Se não quiser falar agora, me escrevam lá. E vamos tocando o barco, né, pessoal? Se cuidem.
tá tudo bem complicado, então se cuidem mais, tá? Vamos cada um fazer a nossa parte para ver se tudo isso passa logo, né? Então, pessoal, boa noite. Tenha uma ótima semana e nos vemos semana que vem. Boa noite, professora. Até mais, Boa então. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.